Olá a todos, tudo bem? Nós estamos aí aproximadamente 15 dias da data mais importante dos últimos tempos, que é onde nós vamos decidir o futuro governante administrativo do nosso país, beleza? Bom, isso é fato, não vou falar muito disso agora, né? Porque eu quero dar uma opinião sobre uma coisa extremamente polêmica que é porte de armas, já diz aí o nome do título do vídeo. Logo de cara, não gostaria que isso fosse uma coisa legal, não gostaria que isso fosse uma coisa normal e não gostaria de estar discutindo esse tipo de assunto, porque nós estamos falando de uma coisa que pode matar alguém. Nós estamos falando de uma coisa que pode lesionar ou lesar a vida de alguém, deixar paraplégico ou qualquer coisa nesse sentido. A arma já diz o nome, é uma coisa que ela jamais vai trazer benefício para a vida de qualquer pessoa. Ponto. Beleza? Certo. Vamos lá. Se algumas pessoas são lacradoras aí, elas vão colocar sempre como parâmetro os Estados Unidos, que é um país onde a maioria dos seus estados é liberado o porte e a posse de arma, porque existe uma diferença de porte e posse. Para quem não sabe, né, o porte de armas é você ter legalmente o direito de possuir uma arma, né? De você possuir uma arma, de você ter uma arma de fogo em seus domínios, porém existe uma série de critérios para você ter isso, não ter antecedentes criminais, ter alguns exames psicológicos em dia, não ter históricos de um monte de coisa aí, vai. Então, beleza? Posse é você andar com essa arma, então são duas coisas diferentes. Hoje no Brasil, por exemplo, quem são as pessoas que já estão autorizadas a usar isso daí? Deputados, senadores, delegados, promotores, essa galera toda aí tem esse direito, né? E tem uma outra turma que não tem esse direito, mas faz o uso disso do mesmo jeito. São o quê? Os criminosos, os bandidos, ou pessoas que simplesmente decidiram ter, mesmo a lei não permitindo, de uma forma ilegal, né? Os motivos, cada um sabe do seu motivo. Eu, graças a Deus, não conheço ninguém que tenha, então não quero ficar aqui tocando muito nesse assunto, porque nós estamos numa rede social, numa mídia social, então o que eu estou falando é especulando. Eu sei que se você pega um juiz, um promotor, um advogado, ele vai criminalizar até mesmo essas minhas falas, porque legalmente falando, esse negócio de liberdade de expressão é meio relativo, tá? Isso aí só serve para políticos, só eles têm liberdade de expressão. Nós, anônimos, nós, cidadãos, nós não temos, tá? Para você que acha que você tem liberdade de expressão, não se iluda com isso, porque você não tem. Né? Um vídeo desse pode ser derrubado a qualquer momento, eu posso até ser criminalizado por especular que existem pessoas que têm arma de fogo de forma ilegal. Essa é a lei do nosso país. Por isso que às vezes eu sempre falo para as pessoas, não se preocupa só com o seu candidato a governador, a presidente, porque quem manda no Brasil não é o administrativo, não é, é o judiciário. É o judiciário que manda. Quem manda no nosso país são os deputados e senadores. Eles mandam no nosso país, né? Então, é, não, o judiciário é os juízes do STF, né? O legislativo, perdão, gente. Então, são eles que mandam no nosso país. Legislativo. São três poderes, você sabe disso. Você não sabe, você sabe agora. Legislativo, judiciário, né? E administrativo. O administrativo é o governo federal. Então, e nós temos, por exemplo, eu acabei de ver um vídeo do Lula, um corte de uma entrevista dele para o SBT, dizendo que vai ter o Auxílio Família, que vai ter o Bolsa Família e que vai ser dado Bolsa Família para mães que tiver filhos em idade escolar. Entenda o seguinte, idade escolar, o camarada reprova aí 3, 4, 5 anos, faz 18 anos, 20 anos e continua estudando. Isso é idade escolar, tá na escola. E se ele provar que ele tá na escola, ele vai receber. Aquela mãe que não tem perspectiva de futuro para ela e para os filhos vai fazer filho o tempo todo. Infelizmente acontece isso, tá, gente? Eu conheci gente que engravidou para manter emprego. Eu conheço porque falou para mim. Não foi ninguém que falou para mim, literalmente. Eu conheço gente de tudo quanto é jeito, eu conheço muita gente e falou, mano, eu ia perder o emprego, eu engravidei. Juro pra vocês. E então esse é o nível de cultura que o nosso país tem. E nós estamos prestes a ter um governo que patrocina tudo isso, que banca tudo isso. Em contrapartida, você tem um outro governo que, por exemplo, fala muito de armamento. E como esse vídeo é para falar dessa questão do armamento, eu vou colocar aqui em 3 minutos a minha opinião, tá bom? Conheço gente que perdeu filho, inclusive o filho que foi assassinado e o que matou, eu conheço os dois,
né? Eram colegas de infância, a arma de fogo estava lá na casa e eles foram mexer, coisa de adolescente, e disparou no outro e o cara morreu. Ponto. Certo? Tô falando de um caso. Quantas pessoas eu conheço? Não sei. Muitas. Tá? Ah, Anderson, mas de todos que você conhece, todos têm armas? Não sei, eu não vou ficar olhando a casa das pessoas, quem tem arma e quem não tem, isso não é da minha conta. O que é da minha conta é que, por exemplo, quando teve, alguns anos atrás, deixa eu ver quantos anos atrás, mais ou menos, 6, 10, uns 12, 13 anos atrás, no segundo mandato do Lula, que foi levantado a questão do mensalão. Sabe o que aconteceu, você que é mais jovem? Que não conhece de política, que não se interessa de política, só fica aí reproduzindo o que as pessoas falam. Quando estourou o crime do mensalão, para desviar o foco, foi lançada uma campanha de entrega voluntária de armas, aonde se alguém entregasse a arma, ela tinha os seus crimes perdoados, não teria e ainda recebia um benefício. E o que aconteceu naquela época? O óbvio, gente. E mais uma vez, tá? Tudo isso eu estou parafraseando, estou especulando porque eu não estava lá para provar. Mas eu me dou o direito de fazer esse julgamento. Você acha que um bandido que tem uma arma ele entregaria? Você não é idiota. Eu não tenho seguidores idiotas. O cara que entregou uma arma é porque ele tinha 3, 4. Tá? Às vezes o brasileiro tem que parar de se fazer de demente, de se fazer de retardado. Eu sei que é difícil, porque realmente tem retardado. Mas o cara não vai entregar, cara. O que ele fez foi justamente querer ter os seus crimes perdoados, a fama de inocentado e muitas vezes receber o benefício que lhe foi prometido na ocasião. Ponto. Até porque a quantidade de armas que entra no Brasil pelas fronteiras é assustadora. Eu não sei se você já teve oportunidade de passar por alguma fronteira, eu já passei por algumas, né? Já faz muitos anos que eu não passo, lógico, né? Se alguém tem passado recentemente, comente aqui. Mas quando eu passei pela fronteira, por exemplo, que é mais conhecida do Paraguai, não tinha um guarda brasileiro, tudo Paraguai. Passei pela Argentina, que eu me lembro também, não tinha um policiamento brasileiro. Não tinha. Não tinha. Fora que muitas coisas é passado pelos rios. Então, a quantidade de armas que entram no Brasil é muito grande. E aí você quer privar um pai de família de se proteger desses bandidos? Todos os dias você vai ver notícia de motos roubadas, de carros roubados, de violência, todos os dias. E aí, para você que muitas vezes me segue aí e me acompanha evangélico, você precisa ler um pouco de Bíblia, tá? E parar de achar que a Bíblia só está resumida lá no Salmo 23 ou 91. Tem mais coisa na Bíblia, beleza? Quando, na época de Esther, foi feito o decreto lá que era para perseguir os judeus, os hebreus, vai, para fazer isso, o rei já tinha dado o decreto autorizado a fazer isso. Ele foi lá pela cabeça de Ramã e tal, e assinou, e ele não podia revogar esse decreto. Quando ela se intitulou, se declarou, abriu o jogo dizendo que ela fazia parte desse povo que seria perseguido e morto, o rei foi lá e fez um novo decreto. Sabe qual foi esse novo decreto? Que todo judeu, todo hebreu, perdão, é que, enfim, ele tinha o direito de se defender. Ou seja, existem dois caminhos hoje. Existem dois caminhos hoje. Um é desarmar todo mundo. E o segundo você permitir que as pessoas se defendam. Eu já tive a minha casa, o meu apartamento, eu moro num apartamento, que tentaram invadir. Eu não vou falar como eu abordei a pessoa, não vou falar qual foi a minha ação, porque você não está preparado para essa conversa. Mas você precisa se proteger. Já tentaram violentar minha mãe. Eu estava voltando da igreja. E nesse dia, minhas irmãs em pânico e tal, tentaram invadir aqui a casa, vieram para cima da mãe. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes. E as 2 vezes que aconteceu, eu esfriei a cabeça, pensei. Uma das vezes eu morava ainda com a minha mãe, estava voltando da igreja, e a segunda vez eu já não morava mais com a minha mãe, tive que correr lá para socorrer. Eu fui até atrás das pessoas e esconderam elas. Esse segundo caso, onde eu já morava sozinho, quer dizer, já morava sozinho, não, já não morava mais com a minha mãe, eu fui até a delegacia e quando eu cheguei lá, falei com o promotor, com esses caras todos lá e tal.
O cara que fez isso, ele estava sentado na mesa, na minha frente. Você consegue imaginar o que é você ter que olhar para a cara da pessoa que quer fazer mal para as pessoas que você ama? O delegado ele falou assim para mim: o seu filho é um baita de um sujeito, o teu filho é um homem, porque se fosse diferente, se ele não tivesse um pouco de frieza assim, ele teria feito bobagem e quem estaria preso era ele. Da primeira vez, eu ainda fui na casa do cara, procurei ele, entrei no quintal dele, fiz as coisas todas, eu tava de terno, gravata e tal. Meus vizinhos entraram em pânico porque eles me conhecem. E, cara, eu não ligo tanto se fizer mal pra mim. É lógico que a gente tem esse negócio, mas fizer mal pra alguém que eu amo, isso pra mim é inaceitável. É inaceitável. Então, o que eu estou dizendo é o direito de defesa, o direito de proteção. Um pai de família que trabalha, que se mata, que se esforça para ter as coisas, ver uma pessoa querer levar na mão grande. Eu moro em um lugar extremamente violento. Eu venho de um lugar extremamente violento. Eu já tive um carro incendiado na porta, na minha garagem. 3 horas da manhã. Eram os gritos lá: Anderson, teu carro tá pegando fogo. Atiraram fogo no meu carro. Eu sei quem foi. Ele não está mais entre nós. Mas eu soube quem foi. Anderson, a vingança é uma coisa de Deus, tem que colocar tudo na mão de Deus. É lógico, a gente tem que colocar tudo na mão de Deus, gente. Mas Deus, ele sempre também nos deu um precedente dizendo que para que nós fizéssemos aquilo que está dentro do nosso possível, porque ele faz o impossível. Deus não quer covardes, não. A defesa, eu não estou falando de acusações, eu estou falando de defesa. Eu sei que numa briga de trânsito, o primeiro instinto das pessoas é querer fazer isso. Mas imagina, por exemplo, você se depara num trânsito com um bombadão, com um cara que... A mão dele é uma arma. Eu conheci um cara, um amigo meu, que também não está mais vivo. Gente, vocês me perdoem, que eu sou velho pra caramba, então a maioria dos meus colegas morreram. Eu converso com 2, 3 pessoas no máximo hoje em dia. Muita gente morreu mesmo. E esse camarada meu, ele matou 2 pessoas. Hoje ele tá morto, então eu posso falar, então não vou falar o nome dele. Mas ele matou. E ele um dia ele falou na minha cara que queria me matar. Ele falou que por 2 vezes ele quis me matar. Ele tinha um pouco de ciúmes de mim aí, porque eu dava um azar gigantesco. Mesmo que as pessoas que ele gostava, mas eu não vou ficar falando disso aqui também não. E então, o cara queria matar. E aí? O cara era 3 vezes maior do que eu, a questão de força física. Naquela época as academias não eram tão vigentes, ele era natural. Hoje, se ele tivesse vivo hoje, o cara era um monstro, porque com todos os recursos que tem hoje em dia, eu tô falando de coisa aí de 25 anos atrás. Então, gente, entenda, para com essa opinião singular, para com essa opinião sem base técnica, para com essa opinião. Eu sei que todo mundo tem direito de ter a sua opinião e eu gostaria que você realmente se manifestasse aqui, porque eu vou responder cada um. Mas eu estou falando de defesa. Você conhece alguma forma de desarmar o povo? Porque o Lula desarmou lá. Ele desarmou. E hoje você não vê mais armas. Hoje, ou seja, o Lula desarmou todo mundo e quando o Bolsonaro assumiu, armou todo mundo de volta. Esse é o pensamento de antes-bolsonaristas. Esse é o pensamento de petistas cegos. Sem o mínimo de noção. Cara, praticamente todos os dias eu vejo uma postagem no Instagram de gente que teve a moto roubada. Um amigo meu, cara, putz, o cara é trabalhador, um moleque, cara, sensacional. Eu gosto tanto desse menino, cara, gosto tanto dele que um dia eu falei assim pra ele, falei, cara, eu preciso investir em alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso movimentar minha cabeça. Ele faz bastante serviço pra mim, sabe? E não tem horário pra ele. E um dia eu falei pra ele, monta o teu negócio, eu banco. Só me dá ideia. Eu não tô com paciência para fazer nada, eu não tô com cabeça para fazer nada, eu vou só investir fico com uma margem aí, de vez em quando eu vou dar uma olhada que você não tá me roubando. Salvo o contrário, faz. Moleque maravilhoso, um menino sensacional. Quando teve a pandemia, que ele foi obrigado a fechar tudo, ele pagava R$ 3.500 de aluguel, teve que montar o seu negócio na sua garagem. Pô, o cara, moleque, menino de igreja, casado, novo, sei lá, deve ter uns 26, 27 anos. Toda hora ele me pede ajuda, toda hora ele me pede negócio. Às vezes eu vou lá só pra bater papo com ele. E o que aconteceu com esse cara? Ele comprou uma moto 0 quilômetro, sonho dele. Fez um financiamento, blá blá blá. Sabe quantas parcelas ele pagou da moto? Nenhuma. Deu tempo de fazer seguro? Não. Uma semana depois que ele comprou a moto, ele deixou na frente do seu estabelecimento. Ele deixou travada. Na frente, coisas de 5 metros de onde ele estava. Cortaram a trava de segurança da moto e levaram ela embora. Sem seguro, não deu tempo. Coisa que eu acho um absurdo, você ter que pagar o seguro
de uma moto, de um carro, de alguma coisa para você se proteger de bandidos. Cara, proteção contra bandido, cara, é fogo contra fogo. Eu tenho carros, eu tenho moto, eu tenho bike, já tive bike roubada. Carro, eu não me lembro se eu já tive carro roubado. Uma vez eu achei que eu tive, mas depois descobri que não tive. Mas honestamente eu não lembro não. Mas eu não quero ficar pensando muito aqui não, porque eu começo a pensar que a cabeça viaja. E aí? Então, gente, pensa nisso. Não faça apologia para violência. Não faça apologia para crimes. Não faça apologia para nada disso. Mas o que eu faço apologia é que o cidadão ele tem que ter o direito de se defender. Mulheres. Uma mulher ela consegue encarar um homem no braço? Não consegue. Então, no dia que um camarada começar a rodear muito, começar a ver, ela tem que no mínimo mostrar pro cara, ó, vaza, amigão. Hoje em dia você não pode ter um celular bom, você não pode ter um carro bom, você não pode ter nada bom, você tem que ter tudo isso e pagar seguro. E ainda assim, eu já vi vídeos, e não poucos vídeos, onde a pessoa estava sendo roubada e ela entregou vídeos. E ainda assim, foi assassinada a sangue frio. Se você tiver uma solução para desarmar a população, eu vou rever esse vídeo aqui. Eu faço outro dizendo que eu sou contra o armamento. Mas até então, amigo, até então, eu jamais vou ser a favor de qualquer pessoa covardemente ser violentada sem ter o mínimo direito de se defender. Tenho vários amigos que são policiais, vários. E você sabe qual é o meu conselho para eles sempre? Vai até onde dá, amigão. Porque o que esses caras possuem, perto do que eles têm que enfrentar, é muito pequeno, não é nada. Já teve dias que para eu entrar no meu condomínio, aquele cheiro de entorpecente extremamente alto, forte, para eu entrar no meu condomínio, demora aí coisa de 1 minuto e meio para abrir o portão infeliz, desgraçado, lerdo para abrir. Até ele abrir, cara, é tempo suficiente para qualquer um fazer alguma coisa. E já teve dia de ter carro travado na porta do meu condomínio, o cara esperando para arrumar encrenca. Mas, infelizmente, eu não tenho muita paciência para valentões, para esses negócios. Eu fui daí, consegui, com muito carinho, pedir para ele tirar o carro. Outras vezes, pessoas paradas. Os caras fazem baderna na minha porta do meu condomínio o tempo todo. Recentemente, alguns dias atrás, eu chegando em casa. E eu não lembro, um monte de cara, um monte. Me abordaram na porta do meu condomínio e vieram falar comigo. Eu até fiquei meio assim, né? Aí eu fui lá e conversei com eles e falei pros caras, falei assim, cara, ó, vocês fazem a vida de vocês, é problema de vocês, cara. Só que eu quero dormir, pô. Se quiser fazer essas coisas até 10 horas da noite, beleza. Passou disso, desliga esses negócios. Faz os negócios na moita, na surtina, quieto. Me deixa dormir. Tinha uns 15, cara. Algumas pessoas falam que eu não tenho preparação para isso, eu tinha que parar um pouco esses negócios. Mas é que, gente, infelizmente, esse mundo que nós vemos não é o mais perfeito, mas é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Sabe? Eu confesso para vocês, eu tenho uma filha de 11 anos. É o meu maior bem, é a coisa mais importante que eu tenho na vida. E eu sempre oro a Deus, o Senhor conhece os meus limites. O Senhor conhece os meus limites. O Senhor sabe até onde eu posso ir. O Senhor sabe até onde eu posso chegar. E eu sei que o Senhor tem poder para impedir qualquer coisa. E a minha oração para Deus é: não deixa ninguém tocar na minha princesa. Não deixa ninguém tocar na minha filha. Nem namoradinho metido a boizinho, metido a malandrinho, metido a sei lá o quê. Ou qualquer outro tipo de bandido. Não deixa. Eu perco horas de trabalho, perco dias de trabalho para ir na escola dela, por qualquer motivo que seja. Porque os pais estão ensinando os filhos a ser macho man. Os pais estão ensinando os filhos a ser machos escrotos desde pequenininho. E para quem tem filha, e eu não tô falando dessas lacradoras idiotas que ficam lutando para ser escrotas igual homens, não. Não, eu estou falando para quem tem filha que são verdadeiras mulheres, ladies, princesas. Para quem tem filha, sofre com essa geração que nós estamos vivendo hoje. Sofre de ver o que está acontecendo hoje. E você acha que eu aceitaria qualquer um tocar na minha filha? Não. Não. E eu sei que armar o povo não é a solução. Eu sei disso. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo para você: o meu posicionamento é:
ou tira a arma de todo mundo, ou dá para todo mundo. O que vai acontecer, só Deus sabe. Tem um filme do Sylvester Stallone. E o nome do ator eu esqueci. Tem a Sandra Bullock no filme também. Que ele ficou congelado anos e quando ele acordou, tinham acabado com as armas. Né? O mundo ficou em paz. Até descongelarem um cara que foi lá no museu, pegou as outras armas. Eu esqueci o nome do cara. Wesley Snipers, acho que é isso o nome dele. E ele descongelou também. Foi lá, pegou as armas lá e acabou com um monte de coisa. Aí o outro teve que pegar a arma também. Ou seja, enquanto ninguém tem, beleza, mas se um tem, o outro tem que ter direito. Ore pela tua nação. Bendita é a nação onde Deus é o Senhor. Mas a violência sempre existirá. Tá? E você que acha que foi abolido o Antigo Testamento, você está muito enganado. Porque a Bíblia diz que passarão suas terras, minha palavra não passará. Então, muita coisa que está... a Bíblia diz que não vai ser tirado um tio da palavra dele. Vai lá no livro de Apocalipse, você vai ver. E aquele que tirar qualquer coisa do livro desta lei, você não será tirado do livro da vida. Então, Deus, se você quiser, pede aqui ó, nos comentários. Se pedir, eu faço um vídeo exclusivo, dando só bases bíblicas do que eu estou falando. Que é ferro com ferro e de olho no olho. Sorrisinho aí pra quebrar o gelo. Não tô conseguindo sorrir não, gente. Eu fiquei muito chateado de ver, cara, ontem um rapaz que eu batizei, que eu ganhei ele pra Jesus, postando que tinha roubado moto, e eu tô vendo tudo isso toda hora, cara, isso tá me assustando, o mundo tá violento. Ah, Anderson, se o mundo já tá violento, você vai ficar mais violento. Não vai ficar, pelo contrário, vão pensar duas vezes antes de bater na tua porta. Beijo, tchau.